A paz do Senhor, meus queridos, glória a Deus. Vamos dar início à parte de número 4 da lição de número 10. Eu sou Altair, você está no canal O Fim desde o Princípio. Você está adentrando aqui neste momento, nós estamos na parte de número 4, ok? Aconselho você a voltar para a parte de número 1, para dar sequência para você pegar o entendimento, ok? Sem mais delongas, nós vamos prosseguir onde nós paramos, ok? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos ler Apocalipse 17, de 8 a 11. Coloquei esse gráficozinho aqui para ficar fácil da gente compreender o que eu vou falar, ok? Eu quero ler somente 3 versículos do capítulo 17. Mais à frente nós vamos falar da grande prostituta e vamos ler um pouco mais de versículo do capítulo 17. Mas neste momento eu quero fazer esse link da besta que emerge do mar, que nós falamos agora, que é o anticristo, com o link da besta que emerge da terra. Até porque lembra que eu falei que as duas saem, uma de uma perna de outra, mas a configuração até aí, nós vamos ver que a mesma serve para as duas bestas, por enquanto. Então eu quero traçar nesse gráfico aqui para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer e o que eu quero passar, ok? Então vamos lá primeiramente ler Apocalipse, capítulo 17, de 8 a 11. Vamos lá. Então, a besta que viste foi e já não é. Está no tempo de João, certo? Então, no tempo de João, ela não é. E há de subir do abismo. Por que do abismo? Porque significa que ela pereceu. Ok? E irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, no tempo de João, e já não é, mas que virá. Então veja, a besta era, já não é e virá. Então começa a prestar atenção, parece alguma coisa confusa, né? Parece algo, falta de entendimento. A gente, quando não percebe o que nós estamos falando, você chega assim, não entendi nada, não compreendi nada. Eu lembro que quando a gente lia o Apocalipse que não tinha revelação, a gente, como eu falei no início desse vídeo, né, desse estudo, que a gente não entendia, então não tinha vontade de ler o Apocalipse. Hoje não, a gente quer ler, reler, porque você vai começando a entender algumas coisas, então fica bem claro na sua mente algumas coisas, então isso fica prazeroso de ler, né? E aí o Espírito Santo vai ministrando, vai te ensinando, fica melhor ainda, né? Mas vamos lá. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Eu quero voltar aqui e fazer um comentário. É bem polêmico essa parte aqui, porque aqui, onde há uma divergência muito grande de algumas doutrinas, algumas denominações, elas se prendem aqui. E desde já eu quero falar para os irmãos que eu creio que Deus, como eu falei já em vídeos anteriores, Deus dá a porção para cada um de uma forma diferente. E eu vejo que Deus revela para nós, nós temos que não brigar, não confrontar, mas receber a porção do outro e se completar. Volto a repetir isso porque isso é de suma importância, que nós temos que ter a paz para recebermos completamente a revelação. Então eu entendo dessa forma essa parte, como eu disse, é muito polêmica. Então alguns entendem diferente, né? Outros entendem de uma forma, mas eu quero passar aqui o meu entendimento, que eu acho para mim mais coerente, ok? Então quando eu vejo aqui é sentido de quem tem sabedoria. Então ele está falando de quem tem sabedoria. Alguns vão ter, outros não, mas aqueles que têm, tem que ter paciência com os que não têm. Então nós temos que ter
esse discernimento espiritual. As 7 cabeças são 7 montes. A palavra aqui é monte mesmo, é montanha. A palavra aqui grega é oros, é montanhas. Montes, aqui nesse momento, não está falando de montanhas significando reis ou autoridade. Não, não. Montes aqui são montanhas. Você pode ir no grego, vai no original, pega seu aplicativo, pega os textos receptos, vai lá. Olha que aí é monte, a palavra é oros. Ok? Então veja, as 7 cabeças são 7 montes. Aí você vai entender que ele está falando de duas coisas distintas. Quando ele fala 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Quem é essa mulher do capítulo 17? Nós vamos tratar um pouquinho mais à frente, ok? Vamos destrinchar mais alguns versículos. Mas ele está falando da Babilônia, da grande Babilônia. Quem é a grande Babilônia? Como eu falei, Apocalipse tem duas mulheres. Uma mulher virtuosa, que é os santos, ok? Os salvos, os santos, a igreja como queiram. Mas a outra mulher é a prostituta, é a grande Babilônia. E nós estamos falando da grande Babilônia aqui no capítulo 17. Então, quando ele nos mostra essa questão, que essa prostituta, essa mulher prostituta do capítulo 17, está assentada sobre 7 montes, 7 montanhas. Como eu falei, vamos ter paciência, tem uns irmãos que acreditam e creem diferente. Mas vamos terminar o estudo, vamos prosseguir aqueles que chegaram aqui neste momento e entendem de outra forma, tenha paciência, terminem de ver o estudo para você ver que há uma coerência no que eu estou falando, ok? Então, eu preciso reforçar isso. Então, veja, são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Então, essa mulher está sentada sobre 7 montes. Então, quer queira ou quer não, meu irmão, eu falei para você estar atento às duas pernas da estátua. O lado oriental saiu e formou, vai nos mostrar de onde vai sair a besta, o anticristo, a besta que emerge do mar. Mas o lado ocidental saiu, se formou e nos mostra onde vai sair a outra besta, que é a que nós vamos falar agora na frente. Nós vamos falar dela aqui a pouquinho, essa besta que emerge da terra. Por que terra? Ok? Terra, porque ele está me dando um local. Ele está me mostrando o local de onde vai sair essa besta. Terra, localização. Ok? A outra não, ele colocou povos, né, línguas e nações, ou seja, mar. Mas a terra, ele está me dando uma localização na terra. E ele me deu uma localização justamente sobre 7 montes. Quem está situada, formada em cima de 7 montes, ou seja, rodeada de 7 montes? O Vaticano? Ah, mas você já está querendo colocar o Papa na jogada? Sim, não da forma como muitos colocam, como ele sendo o anticristo. Eu entendo que ele é o falso profeta. Vamos caminhando que você vai entender. Tenha paciência, meu irmão. Não se ire, não se irrite. Preste atenção no que nós estamos falando, que você vai entender. Você vai ver que há coerência no que nós estamos falando. Então, as 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. A grande prostituta está sentada sobre 7 montes. Eu esqueci de anotar o nome dos montes aqui, eu tinha relacionado num papel, mas eu não separei os 7 montes, ok? Há alguns que acreditam em Istambul, que tem 7 pináculos e fala que ali é 7 montes, Meca e outro. Não, mas nós estamos falando de montes literais. Montes, ok? Aí eu vejo que se encaixa aqui o Vaticano. Então essa prostituta, esse sistema religioso, a qual forma o sistema religioso, a junção da besta do mar com a besta da terra, ela está assentada, tem a sua sede, aonde estão os 7 montes. Calma, meu irmão, vamos prosseguir. E são também, você veja que são distintas. Preste atenção na palavra, existe no original isso aqui. Você pode olhar, não tem invenção. Então veja que ele está dizendo que estas 7 cabeças são 7 montes, mas também são também.
Então ela representa, ela simboliza duas coisas. Ela simboliza a primeira besta que está sentada nos 7 montes, que é a primeira besta, que emerge da terra. E são também a segunda besta. Você está vendo que ele vai colocar as duas bestas? Uma besta está sobre os 7 montes, que é a besta que emerge da terra, o falso profeta. E são também, ele vai mostrar outra besta, o anticristo. Vamos lá. E são também 7 reis, 5 já caíram. Um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então veja, João, nós estamos no tempo de João, ele está falando que são também 7 reis, que 5 já caíram, já não existe no tempo dele. Um existe. Qual é o reino que existe? Qual é o reino que existe? Roma. João estava no tempo de Roma. Então o quarto reino estava lá. Não tinha se dividido ainda. Estava ali por volta do ano 100, né, 97, na morte de João, por ano 97 por aí, ou seja, antes do ano 100. Então veja, um existe, Roma, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco tempo. Quem vai sair de Roma para durar pouco tempo? Nós temos a profecia vinda ao longo da história. Eu não quero tratar um pouco de história aqui. A questão ali dos bárbaros, né, no Império Ocidente, dos bizantinos, a questão do Império Otomano, ali na perna oriental, aquela questão do Império Otomano ali em 1453. Não quero, né, situar nessa questão agora, nessa história. Nós vamos frisar na profecia para o futuro, é qual que nós estamos focando, né? É para esses últimos dias, porque essa questão dessa divisão nós já tratamos ali para trás. Deus de Daniel, nós estamos tratando essa questão da divisão. Então não quero falar mais neste momento dessa divisão histórica, nesse momento, né, tão grande, tão aprofundada nessa questão das pernas, mas alguns detalhes mais superficiais eu preciso dar, que você vai compreender, porque você vai lembrar de que nós falamos. Então, mas veja, são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, Roma, e outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Então, no tempo de João não veio esse último reino, né? E a besta que era, já não é também o 8º rei. Ou seja, um 8º. Ele está falando do anticristo. A besta que era, já não é, e é também o 8º reino. Você viu que aqui foi falado a questão das duas bestas, só aqui que nós lemos. Ou seja, a prostituta, a grande Babilônia, onde estão inseridas as duas bestas. João está me dando aqui, através da revelação de Jesus para ele, está me mostrando a questão das duas bestas. Uma, que é um império que deixou de existir e ele vai voltar novamente. Ok? Ele está me falando isso. Que é a Síria que nós falamos, que hoje é Irã, Iraque, Turquia. Falamos dessa questão. Síria. Mas ele está me dando a localização de uma das bestas, que é o falso profeta, que está situada, assentada em cima de 7 montes. Então ele me deu aqui, ele me falou das duas bestas aqui, meu irmão. Preste atenção, leia e releia esse texto que você vai entender isso. Você vai compreender isso. Ok? Aí, antes que eu me esqueça, você quer saber desse reino que vai se levantar? Você vai em Naum. Lê Naum, os 3 capítulos de Naum, que você vai ver qual é esse rei que vai vir novamente no final dos tempos. É a Síria. Está voltando na outra configuração. Lê Naum. Não vamos ler agora porque vai ficar muito grande o estudo, ok? Nós vamos prosseguir para não ficar tão grande. Então vamos lá. Então João falou isso. Então, e a besta que era e já não é, e ela é também o 8º, e é um dos 7, e vai à perdição. Olha só. Por que ele vai à perdição? Te lembra alguma coisa? Qual é o momento que esse 8º rei vai se levantar? E ele vai à perdição, a blasfemar, a perseguir o povo santo. Lembra quando nós falamos na aula passada, na parte de número 3?
no meio da semana? Vamos lá. Então, depois de eu ler isso para você, você não deve ter entendido nada. Que confusão é essa? A besta que era já não é, e também é o oitavo rei, é um dos sete e vai à perdição. Meu irmão, eu fiz um gráficozinho aqui que você vai entender agora, com certa facilidade, ok? Vamos lá. Eu fiz aqui, deixa eu subir aqui de novo. Olha, veja aqui, a besta, tá? Não sorria não, essa questão não sorria não, é só simbólico para você ter uma ideia. Então isso aqui é como se fosse a besta, ok? A besta. Nós temos 7 cabeças, ok? Então vamos lá, qual é a primeira cabeça? Vamos lá, Egito. Ah, mas não se falou na estátua de Daniel a questão do Egito? Não falou, não. E não vi falar do Egito. Mas se você vê, ao longo da história, a formação dos reinos que subjugaram a terra e perseguiram o povo de Deus, nós temos o Egito. Porque lá não foi falado na estátua de Daniel, porque Daniel estava naquele tempo a partir de Nabucodonosor. Então, a partir de Nabucodonosor, a revelação de Deus foi dada na estátua para daí para frente se concretizar a história da humanidade. Mas nós entendemos que a primeira nação, o primeiro povo a subjugar, né, escravizar, aí em oposição ao povo de Deus foi o Egito, que dominou, né, questão de mundo ali, teve então o povo de Deus como escravo ali. Então vamos lá. Então nós temos o Egito, a primeira cabeça dessa besta. Nós temos a Síria também. Logo após o Egito veio o Império Assírio, que dominou ali a terra e inclusive levou o povo de Israel a cativeiro, né, as 10 tribos, levou ali a cativeiro. Mas depois na terceira cabeça nós temos a Babilônia, que aí levou cativo o povo de Judá, que aí onde foi Daniel foi nessa leva, né, para a Babilônia. Então nós temos aqui o cativeiro do povo de Israel, né, a Síria, e o cativeiro do povo de Judá, os judeus, ok? Então vamos lá, terceira cabeça. Mas nós temos a quarta cabeça, os Medo-Pérsia. Pérsia, né, aqui, Medo-Persa, tá errado aqui, mas tudo bem. Então se você vê, aqui a partir daqui é a estátua. A cabeça, lembra, de ouro, o leão de 2 asas, lembra o peito de prata, braços de prata, urso. Vamos prosseguir. E a outra cabeça é a Grécia, ou seja, nós temos a quinta cabeça é a Grécia. Aí nós temos a sexta cabeça, Roma, ok? E a sétima cabeça? E a sétima cabeça? Vocês lembram do versículo lá? Vamos lá. Vamos lá, se vocês lembram do versículo. Vamos lá, vamos lá. Aqui. E são também 7 reis. 5 já caíram. E um existe. Lembra do tempo de João? Não existe. O outro ainda não é vindo. Mas quando vier, durará pouco tempo. Vamos lá. Então vamos lá. 5 já não existe. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 não existe. Mas um já é. Roma. Vendo? Vocês estão ligados agora que o João falou? 5 não existe. 1, 2, 3, 4, 5 não existe. Mas Roma estava no tempo de João. João vivia no Império Romano. Ok? Então um já existe. E o outro ainda não é vindo. Cadê o outro? Tá faltando uma cabeça. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças. Mas um não é vindo. No tempo de Roma, no tempo de João, não tinha o outro reino. Não é vindo, mas quando vier vai durar pouco tempo. Qual o reino que vai vir vai durar pouco tempo? Qual é o reino? Ou seja, a besta dos 10 chifres. O reino dos 10 chifres vai durar pouco tempo. Por que ele vai durar pouco tempo? Lembra que vai haver uma coligação de 10 nações, vai durar pouco tempo porque vai ser a primeira parte da semana, ele vai durar
3 anos e meio, 42 meses, tempos e metade de um tempo, ele vai durar pouco tempo. Então vamos de novo, vamos recapitular. Vamos de novo no versículo para ficar bem frisado isso aqui para não haver confusão, ok? Então veja. Vamos lá. Vamos voltar aqui no 9 para ficar melhor o contexto. Aqui é a sentido de quem tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. A besta que emerge da terra. Agora ele vai falar da besta que emerge do mar. E são também 7 reis, 5 já caíram, lembra? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. 5 já caíram. Um existe, Roma, o outro ainda não é vindo. O quê? Os 10 chifres. O outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. Mas, e a besta que era lá no passado, a Síria, já não é no tempo de João, e ela também é o 8º reino, e é um dos 7, e vai à perdição. Ela é um dos 7. 7 o quê? Reino. Então vamos lá. Então ela vai sair daqui, esse vai durar pouco tempo, 3 anos e meio. O que acontece? Vai sair um daqui. Dos 10 vai sair um. Quem? O 8º rei. Aí eu coloquei esse capetinho aqui que é o anticristo, né? Simbolizando que ele está no poder de Satanás, lembra? No meio da semana, no poder de Satanás ele vai sair. Então veja, sai do meio dos 10 e ele é o 8º rei. E vai à perdição. Por que ele vai à perdição? Vai blasfemar contra Deus, vai querer ser superior a Deus, vai querer sentar no trono querendo ser Deus. Até aqui, ó, uma observação muito importante para mostrar a questão de que ali está falando das duas bestas. Se você olhar aqui, nós vamos tratar disso já quando formos falar do capítulo 17. Neste momento aqui, o anticristo vai subjugar o sistema babilônico. Por isso que ele fala que a Babilônia vai estar nua. Já nós vamos ler o texto. Nua. Porque ele vai subjugar o sistema babilônico. Por isso que ele vai querer entrar no trono querendo ser Deus. Ele vai querer estar acima desse próprio sistema babilônico, dessa coligação e do próprio sistema mundial. Onde ele mesmo vai querer ser Deus. Tipo assim. Então vamos lá. Aí, se você olhar, uma das cabeças vai voltar em uma outra configuração, que é a perna do Oriente. É a Síria. Leia Naum. Tá? Os 3 capítulos que você vai conseguir pegar. Se você não conseguir pegar, não se preocupe, nós vamos ter uma aula onde vamos destrinchar somente sobre o anticristo, da onde ele vai sair, localização, todo o esquema, qual é o agir dele em todo o Apocalipse. Aqui nós só estamos tratando da besta superficial, né, dele, anticristo, mas não com mais detalhes, porque senão demandaria muito tempo mesmo, ok? Nós vamos passando. Eu acho que aqui já dá para você ter uma ideia. Então vamos lá. Mais uma vez. São a besta de 7 cabeças, 10 chifres. Onde 5 já caíram. 1, 2, 3, 4, 5. 5 já caíram. Um é no tempo de João. E outro ainda não veio. Quando vier, durará pouco tempo. 3 anos e meio. Ou seja, você vê que há uma contagem aqui de Roma vindo para os pés, né? Os pés misturados ali com barro, né? Ferro misturado com barro, as pernas são de ferro, os pés, ferro misturado com barro, ou seja, o barro não se mistura de forma nenhuma com ferro. Então você vê que é uma coligação de 10 nações que não tem firmeza, elas vão se ligar, mas elas não têm firmeza entre si, por isso que no meio da semana, o 8º rei, que é o anticristo, que é essa besta que emerge do mar, ela sai dessa coligação, toma o poder, querendo ser Deus, e começa a perseguição ao povo santo. Então aí você vê. Então a questão do 8º rei, eu acho que por aqui acho que deu para você entender e compreender aquela questão ali desse versículo aqui, que é tão, aparentemente é tão difícil de se entender e ao mesmo tempo agora não é mais, né? São também 7 reis, as 7 cabeças, 5 já caíram, um existe, Roma, e o outro não é vindo, quando vier dura pouco tempo. E a besta que era, já não é,
está no tempo de João, e ela também é o 8º rei. Era a Síria, já não é, no momento de João não era mais, a Síria já tinha acabado, e é também o 8º rei, e é um dos sete reinos, a Síria, e vai à perdição. Então veja, vamos ficar só por aqui no capítulo 17, mais na frente um pouquinho, a gente fala mais um pouco desse capítulo. Mas vamos lá. Então, acho que ficou bem claro aqui, né? Podemos pular, né? Então vamos passar para essa besta que emerge da terra, né? Besta que emerge da terra. Apocalipse 13, 11 a 18. Apocalipse 13, 11 a 18. E vi subir da terra uma outra besta. Então são bestas distintas, como nós falamos, uma do mar, outra da terra. Outra. E tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Calma que nós vamos destrinchar um pouco mais à frente. Eu vou ler essa questão de toda essa passagem que nós colocamos aqui. Vamos fazer um comentário completo no passar os slides aqui, senão eu vou ter que comentar 2 vezes, vai ficar repetitivo. Então vamos lá. E vi subir da terra uma outra besta, outra. Então veja que tem gente que acredita que as bestas é uma só. Não. Uma é da terra, o anticristo, né? Uma da terra, o falso profeta, e outra do mar, que é o anticristo, ok? Então eu tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como um dragão. Muita atenção aqui, ó. Ela parecia um cordeiro. Quem é cordeiro na Bíblia, né? Vamos lá. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Veja que ela exerce o poder na presença da outra e faz o que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então veja, essa besta profética, essa besta religiosa vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta, né? A chaga mortal foi curada. Se nós olharmos para o passado, a Síria voltou, né, no contexto de outras nações, revigorada, e o povo vai adorar ela. Ou se algo acontecer, né, lembra quando eu falei a questão de uma possibilidade de acontecer um evento muito grande, onde essa besta, falso profeta, vai curar a outra besta? Então a gente tem que estar atento nessa profecia também de dupla interpretação, hein? Então veja, e adora a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. Veja, vai enganar muitos à vista dos homens. E enganava os que habitam na terra com sinais que eles foi permitido que fizesse na presença da besta. Então os sinais foi permitido que fizesse. Então vai enganar, se possível, o povo eleito, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Então essa besta que estava ferida de morte, né, agora ela vivia, então é uma coisa, vamos dizer assim, extraordinária. Então a besta, o falso profeta, lhe pede para fazer uma estátua para essa besta, em homenagem a essa besta anticristo. Com certeza deve ser a imagem dele. Se nós voltarmos ali para o capítulo 3 de Daniel, onde Nabucodonosor quis que o império dele permanecesse, né, ele era só a cabeça de ouro, disse que ele queria, não, se a cabeça de ouro está sobre tudo, então eu vou fazer uma estátua toda de ouro que meu reino vai subsistir, vai permanecer para sempre. Então nós vemos que essa besta, falso profeta, vai fazer uma estátua do anticristo, uma imagem de homem, com certeza, para que todos nós, né, vamos dizer assim, todas as pessoas que vão estar aqui, possam adorar essa imagem, né, a preço de morte. Assim como lá Nabucodonosor mandava matar quem não adorasse, aqui também vai acontecer a mesma coisa, né? Então vamos lá. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Veja que tremendo. Para que também a imagem da besta falasse, incrível, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Tá vendo? Então vai ter uma imagem de um homem, novamente, onde todos vão ter que adorar. Se não, vão ser mortos. E essa imagem vai ser tremenda, ela vai falar, literalmente ela vai falar. Eu lendo a história, né? Questão de Flávio José e outras histórias dos judeus, aí um tempo ali que os judeus tiveram um problema ali com gnósticos e outros grupos, onde eles faziam-se de ventrílocos, onde eles faziam como se as imagens falassem mesmo, para poder
ali ganhar a conquista do povo, a questão de manter o povo preso, né? Forjando milagres, forjando ali falcatruas, né? Fazendo uma questão de falsas curas, falsos milagres, e eles faziam com que a estátua falasse. Aparentemente as estátuas falavam, mas não era um tipo de ventríloco. Então essa questão da imagem falar pode ser algo parecido, não estou dizendo que é, mas pode ser algo parecido, né? Com relação ao que eles vão fazer para uma estátua falar, que ele vai dar o espírito para que a estátua fale. Ou, como é o último dia, as últimas coisas, e a besta vai estar no poder de Satanás, e há uma permissão de Deus neste momento para que o plano se cumpra, pode realmente, literalmente, a estátua falar, né? Vamos lá. Então, beleza. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam postos um sinal na mão direita ou na testa, sinal na mão ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque o número do homem é número de homem e o seu número é 666. Bom, aqui há várias explicações, como eu falei que eu não quero tratar neste momento, a questão principalmente da marca da besta, é outro estudo, ok? Eu já falei que é outro estudo, mas pincelando rapidamente aqui, nós vemos a questão do sinal, né? Esse sinal da besta vai ser colocado na mão ou na testa, simboliza aqui a questão da consciência, né? Da testa significa na mente, na cabeça, que as pessoas vão decidirem, vão aceitar conscientemente o sistema da besta, né? Não tem a questão de forçar. Por exemplo, o crente ele não vai aceitar o sinal de forma nenhuma e vai morrer por isso. Mas uns vão aceitar esse sinal conscientemente. Eu quero, aceito, eu não quero morrer. E vão aceitar conscientemente. O sinal na testa simboliza isso, né? Claro. E a questão da mão também. A questão da mão significa o trabalho seu. Você vai trabalhar no sistema da besta, né? Ou seja, o seu trabalho, você muitas vezes não vai querer abandonar o seu trabalho, não vai querer abandonar sua faculdade, não vai querer abandonar onde você está inserido, então você vai trabalhar em si para a besta. Então é mais ou menos isso, mas tem umas coisas muito mais profundas aí com relação a esse sinal, que nós não vamos tratar, essa marca nós não vamos tratar, ok? Lembra que eu falei da questão da tríade satânica ali, né, do dragão, do anticristo, do falso profeta? Essa marca também é interessante. O selo de Deus ali, em Apocalipse, capítulo de número 7, onde o povo de Deus está sendo selado, ele é selado, o povo é selado com o nome do Pai, o nome do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo sela. Então veja que é o nome do Pai, o nome dele, né? O nome do Pai, o nome dele, Cristo, e com certeza o Espírito Santo que está selando. E o Satanás ele quer fazer a mesma coisa, ou seja, é um número, a marca e um nome. Tá vendo que ele também imita nesse ponto? O número, marca e nome. Mas nós não vamos aprofundar muito, porque como eu falei, o estudo para isso, somente a questão do sistema, o anticristo agindo e a marca, né, impondo a marca, nós vamos ter um estudo só para isso aí, ok? Então agora nós vimos então essa besta que emerge do mar, ok? Desculpa, essa besta que emerge da terra. Vamos lá. Então aqui eu coloquei essa imagem, não achei uma imagem que condizia aqui, ou seja, vai ser uma imagem com dois chifres, né? Ele vai parecer um chifre de cordeiro, vai parecer, mas vai agir não como um cordeiro. Ele vai agir completamente para enganar, né? Ele vai falar como um dragão. Ele vai parecer um cordeiro, mas vai falar como um dragão. Por que será? Vamos ver. Por quê? Então veja. A segunda aberração é conhecida como falso profeta, né? Estamos vendo. De novo, eu gosto de frisar e repetir que é para ficar gravado na sua mente, irmão. Às vezes fica massivo, fica meio assim enjoado. Esse cara tá repetindo demais. Meu irmão, vamos repetir para gravar, para você não esquecer mais. Então a segunda aberração é conhecida como falso profeta, ou seja, a besta que emerge da terra. Lembra da localização? Lembra dos 7 montes?
Aonde estão localizados os 7 montes? Consulte na palavra de Deus. Consulte. Quem está edificado sobre os 7 montes? Né? Encontramos outras referências no Apocalipse que comprovam isso. Comprovam o quê? Que existe essas duas aberrações. Ou seja, o anticristo e o falso profeta. Vamos lá, Apocalipse 16, 13. Apocalipse 16, 13. Veja. E da boca do dragão, ó, patrídeo satânico, da boca do dragão, o diabo, a serpente, a antiga serpente, e da boca da besta, a besta anticristo, besta que emerge, né, do mar, e da boca do falso profeta, besta que emerge da terra, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, que revelação tremenda, não dá para comentar agora, mas são espíritos enganadores, espíritos que saem deles, mas o que eu quero mostrar aqui nesse momento é somente essa questão da tríade satânica, onde há 2 bestas com o poder de Satanás, o dragão. Vamos lá. 19 e 20. 19 e 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou. Aqui você sabe que o falso profeta é a besta. Muitos falam, tá vendo, só tem uma besta, o falso profeta não é a besta. Mas você lembra que nós lemos lá que essa besta iria então dar autoridade à primeira besta. Você lembra? Essa besta iria dar autoridade à primeira besta. Você lembra que essa besta vai curar as chagas da primeira besta e vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. Então, quando as pessoas usam esse versículo para dizer que só existe uma besta, ela está enganada. Ela vai lá no Apocalipse, ela vai em Apocalipse capítulo 13, capítulo 17, ela vai entender muito bem o que nós estamos falando. Então, veja, e a besta foi presa e com ela o falso profeta, a outra besta, que diante dela fizeram sinais, está aí, confirmou, fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos na ardente lago de fogo e enxofre. Então a besta, as 2 bestas foram lançadas no lago de fogo. Aqui é onde Satanás vai ser preso, né? Ali no capítulo 20, Satanás vai ser preso. Nós vamos ler um versículo onde os 2, na descida de Cristo ali, juntamente com os santos, ali no Armagedon, guerra do Armagedon, na descida, ali o falso profeta e o anticristo é lançados vivos no lago de fogo e Satanás é amarrado, né? Então vamos lá. Aqui justamente é Satanás, mas aqui é depois do milênio, né? Agora, 20:10. Aqui é antes do milênio, né? Que acabamos de ler. Então, aqui guerra do Armagedon, o anticristo, né? E o falso profeta lançados vivos no lago de fogo e Satanás amarrado por 1000 anos. Agora nós vamos para o 20 quanto mesmo? 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então aqui, ó, se você vê, aqui é depois do milênio. Então lá no primeiro momento, antes do 1000 anos, os 2 foram presos, as 2 bestas. Mas no decorrer de 1000 anos, Satanás foi preso, depois foi solto no final do milênio por um pouco tempo, para persuadir, para enganar as nações, depois ele foi realmente lançado no lago onde já estavam as 2 bestas, o anticristo e o falso profeta. Você pegar aqui, ó, o versículo de número 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Depois de 1000 anos ele será solto, e aí sim, depois ele vai enganar as nações, ok? Vamos lá. Não é o nosso foco aqui agora, neste momento. Então a segunda besta é serva da primeira e induzirá o mundo a adorar o anticristo, lembra? Lemos. Então essa primeira besta vai induzir. Como é que ela vai induzir? Ela vai induzir com falsos sinais, falsos prodígios, milagres. E por isso que dá a entender que a primeira besta vai sofrer alguma coisa para que essa besta também desse crédito, né, mostrasse ao mundo
que realmente que aquilo que ele estava fazendo vinha de Deus, que ali era tudo realmente de Deus. Por isso que essa besta, com 2 chifres, né, parece um cordeiro, mas falava como um dragão. Então ela vai trazer palavras de persuasão para enganar, né? Vamos ver para você ver. 13, 11 e 15 nós já lemos, então ela vai induzir. E se a primeira é o braço de Satanás, a primeira besta, a segunda mostra ser sua mente. Veja, enquanto a primeiramente, né, enquanto a primeira age no campo político, ou seja, o anticristo, a segunda atua no religioso. Lembra dos reinos passados, onde geralmente tinha um rei, aí tinha um vidente, ou um guru, né, ou um mago, sempre acompanhava essa questão. Então, se você olhar, aqui é a mesma coisa, está estabelecido o modelo de um reino, assim, do próprio Satanás ali, imitando as coisas de Deus também na história, onde tinha um rei e tinha um profeta do lado, né, lembra? Eles também querem estabelecer do mesmo jeito, querem imitar do mesmo jeito, onde você tem o anticristo, um líder político, onde ele é acompanhado por um líder religioso, vamos dizer assim, para um dar aval ao outro. Então, nesse momento, um é o braço direito e o outro é a mente, enquanto que a primeira age no político, a segunda atua no religioso. Então, pronto, o sistema está aí formado. Então, a primeira é conhecida pelo seu poder conquistador, pela força, né? 13:4. Apocalipse 13:4. Pela força. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Mostra poder. Poder. Então veja que uma besta religiosa está falando. Quem pode ir contra ela? Quem pode batalhar? Essa besta religiosa está fortalecendo a besta política, né? Neste momento. Vamos lá. Então veja, a segunda, pelo seu poder sobrenatural de fazer grandes milagres. Então essa segunda, no poder religioso, ainda vai fazer grandes sinais, prodígios e maravilhas. Você esqueceu o texto? Vamos ler. 13:16. Às vezes eu falo, você já esqueceu. Vamos lá. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, e enganava os que habitam na terra com sinais, que ele foi permitido que fizesse em presença da besta, ou seja, uma na presença da outra, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então veja, entendeu o que nós estamos falando? Então o poder sobrenatural dela de fazer milagres vai persuadir as pessoas, enganar as pessoas, e essa besta vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta, né? Vamos lá. Todavia, uma voz denuncia a verdadeira procedência e essência, mas falava como dragão. Então veja, a primeira, ela parecia, você lembra? 2 chifres, mas parecia o cordeiro, parecia. Mas na verdade, quando falava, abria a boca mesmo, né, no cerne da questão, vai falar como um dragão. Os sinais que ela executa deixam os homens admirados, pois até fogo vai descer na terra, e todo o crédito é transmitido à primeira, de forma tal que as pessoas passam a adorá-la. Falamos sobre isso. Vamos prosseguir. Vamos lá. A influência da segunda besta é tão proeminente que ela ordena aos habitantes da terra que façam uma imagem para a primeira, talvez uma réplica escultural do anticristo, ou seja, dele mesmo, a imagem dele mesmo, imagem de homem, assim como Nabucodonosor fez uma imagem de um homem. Aparentemente, pelo poder do dragão concedido à segunda besta, era dar vida à imagem, e quem não adorar seria morto. Ou seja, nós falamos que a imagem vai falar, ok? Vamos prosseguir. Estou correndo, porque quando eu já repeti, eu estou só pincelando, ok? Então, há muitos crentes que se preocupam demais em decifrar a marca da besta. Muito. Tem que tomar muito cuidado. Eu tenho que me preocupar, sim. Tem que estar atento, sim, para não ser enganado. Claro, ótimo, com certeza. Mas eu não posso dar muito mais ênfase do que me preocupar em estar santo, separado, ter uma vida realmente voltada para Deus. Então eu vejo aqui uma preocupação muito grande das pessoas nesses últimos dias com a parte escatológica, somente com a parte escatológica. Nós temos que ser moderados. Nós temos que se preocupar com a escatologia, sim,
mas nós temos que preocupar com a vida santa, piamente diante de Deus. Temos que preocupar com os outros focos, né, da Bíblia, não somente na teologia escatológica, não só escatologia, pois isso nos deixa pessoas cegas, vamos dizer assim, sem prestar atenção em outras coisas e até mesmo agredindo os irmãos, né, violentamente, vamos dizer assim, porque não estão entendendo como ele está entendendo, e o foco, o fruto, deixa de dar fruto. Na verdade, o testemunho do verdadeiro cristão é o fruto do Espírito. Se você não frutifica, se você não dá fruto, você é cortado e lançado no fogo. Então veja, muitos irmãos brigam, muitos irmãos estão ignorantes, muitos irmãos alopram, muitos irmãos realmente não reconhecem os outros irmãos de forma nenhuma. Tem que tomar muito cuidado com isso. E deixam de realmente cumprir a palavra de Deus. Então se preocupam demais em decifrar. E que é para os ímpios e a sua destruição. E se esquecem de empenhar-se em manter inviolável o selo do Espírito Santo, que é o elemento indispensável para o dia da redenção dos salvos. Esse é o... Se você não tiver aqui, não adianta tudo que você está aprendendo, não adianta tudo que você está brigando. Não. Por isso você tem que ter santos, separados da coisa deste mundo. Como afirma Paulo, ou seja, olha o que Paulo fala. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que é entristecer o Espírito? É você desobedecer a Deus, é você não cumprir aqui o plano de redenção, não é não estar inserido nele. E um desses requisitos para você estar inserido no plano de redenção é ser de santos, porque eu sou santo. Né? Deus fala isso. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem se tornar santo, sem regenerar, sem nascer de novo, ninguém verá o Senhor. Então, se você olhar, isso é entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, há uma possibilidade de você entristecer o Espírito. É dessa forma. É quando você não aceita o trabalhar na sua vida. Então, você entristece. Do qual fosse selado. Você é selado por ele. Mas você pode perder esse selo. Apocalipse 2,10 diz que ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Se você não for fiel a ponto de morrer pela palavra de Deus, você pode sim perder a sua salvação. Você perde a coroa. Que coroa? A coroa de rei e sacerdote. Consequentemente, a salvação. Vamos lá. Vamos quase terminando, ok? Conclusão. A única salvaguarda é refugiar-se em Deus e sair com a máxima urgência da grande Babilônia. Por isso que Deus fala, sai dela, povo meu. Aqui é importante. Apocalipse 17, 1, 5. Estamos acabando quase, irmão. Apocalipse 17, 1, 5. 17, 1, 5. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Olha, ela está assentada sobre o quê? Povos, línguas e nações, sobre muitas águas. O sistema está assentado. E quando vai ser o julgamento dessa grande prostituta? Quando vai ser o julgamento desse sistema, a qual vai lançar os seus representantes no lago de fogo? Quando? Primeiro, lembra? O anticristo e o falso profeta, as duas bestas. Quando? Olha só a dica que ele me dá. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças. Então, naquele último momento, 7 selos, ok? Juntamente com as 7 trombetas. Na sexta para a 7ª trombeta, no ressoar da 7ª trombeta, quando o anjo da 7ª trombeta pegar ali a sua trombeta para tocar, vai haver aquele grande mistério, a transformação. Né? A transformação. Os mortos estarão primeiro, os vivos que ficarem juntamente com eles serão transformados e juntos irão para as nuvens. Então veja, quando? Quando o 7º anjo, um dos 7 anjos pegar, aí o que vai acontecer? Vai sendo derramado as 7 taças. Então o julgamento da grande prostituta está sendo justamente, agora a igreja subiu, o julgamento já vai começar. Saraivada de pedra vai começar e as taças serão derramadas. A grande prostituta está sendo apedrejada, terremotos, enquanto estamos recebendo o galardão nas nuvens para poder descer. Vamos lá. O qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, da grande prostituta, a Babilônia, o sistema, se envolveram. E levou-me em espírito, João,
a um deserto e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Essa mulher, a grande prostituta, estava sobre essa besta de cor escarlata. Por que ele fala com eu sei que os irmãos falam, vocês são fraquinhos demais para ter essa revelação de cor escarlata, não tem nada a ver com o Vaticano, não tem nada a ver com o Papa. Meu irmão, preste atenção. Há uma linha que acredita que o anticristo é o Papa. Nós não estamos falando que o anticristo é o Papa, nós estamos falando que ele é o falso profeta. Nossa briga não é com a pessoa do Papa, e sim com o sistema. Então, qualquer um que estiver neste momento no sistema, a nossa briga é contra o sistema, não contra pessoas, ok? Temos que brigar não contra a carne. Vamos lá. E levou em espírito ao deserto e viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlata. Por que ela está escarlata? Por que ela é vermelha? Que estava cheia de nome de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então veja, essa besta escarlata ela tinha configuração. Ela estava com a configuração, minha querida. Essa besta está me mostrando que besta é essa. A configuração do dragão, a configuração da outra besta, porque as duas saíram uma perna e outra perna. Então é a mesma configuração. Vamos lá. E por que ele me deu essa cor aqui, besta de cor escarlata? Então, esta besta ele está me diferenciando da outra besta. Quem é essa besta? É o sistema religioso, meu irmão. Babilônia, esse é o líder religioso desse sistema, da grande meretriz. Você vai entender agora, porque já já nós vamos ver que esse sistema, o próprio anticristo, vai subjugar esse próprio sistema. O sistema, veja. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata. Ok? Presta atenção nessas cores. Adornada com ouro e com pedras preciosas, né? E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia e da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então aqui é um sistema religioso. É como se fosse a igreja, né? A prostituta, a igreja. Assim como a mulher do Apocalipse, ali ela é a virgem, nós olharmos a igreja é a virgem, essa é a prostituta. Então veja, a noiva de Cristo é a virgem, aqui é a prostituta. E por isso que estavam cheios das abominações e a prostituição dos reis da terra, né? Que embriagou-se com o seu vinho, vamos dizer assim. 18, 4 e 16. 18, 4 e 16. E eu ouvi uma voz no céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Ou seja, sai daí, povo meu, para que senão você vai se inserir nas pragas, nas taças, né? Na 7ª trombeta, onde vai ser lançada as taças, as pragas. Sai daí, povo meu, para não ser participante do grande juízo sobre ela. 16. E dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura. Por que ele fala daquela grande cidade? Por que será a cidade? Por que ele fala cidade? Lembra? A prostituta está sentada onde, meu irmão? Os 7 montes. Vaticano, 7 montes ali. Lembra? Então ela está vestida de púrpura, linho, branco. Mas ele me deu ali a questão de outras cores. Ele vai me falar agora. Por que ele está me dando isso aqui, meu irmão? Ai, ai daquela grande cidade que está sobre os 7 montes, lembra? Que estava vestida de linho fino. Por quê? Se dizia que parecia um cordeiro. Lembra? Parecia um cordeiro. Vestida de linho fino, ela parecia com um cordeiro. Só parecia. De púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Então veja, porque vai chegar um momento onde o próprio sistema religioso vai cair, porque o anticristo ele vai querer sentar, ele vai querer ser o próprio Deus e vai interferir até nesse próprio sistema deles mesmos. Isso vai dar problema, muito problema. Vamos lá. Vamos passar adiante, senão a gente confunde aqui. Peraí. Vamos lá.
Então essa besta, olha, é uma besta, né, escarlata, onde estava adornada por essa mulher, essa prostituta vestida de escarlata e vestida de púrpura. E tinha o cálice das abominações, só para retratar aqui esse desenho mais ou menos, ok? E aqui nós vemos, né, a questão do linho fino. Eu sei, irmão, sei, muitos acreditam que não é isso, ok? Mas a coerência das duas bestas nós vamos compreender. Se você ler cuidadosamente, você vai ver. De novo, essa besta que emerge da terra, ela não é o anticristo. Essa besta religiosa, ela é o falso profeta. Então veja, aqui nós temos o linho fino, nós temos a escarlata e temos a púrpura. Veja, adornada de ouro. Irmão, vamos mandar para você ver. Vamos mandar. Veja, o Papa de púrpura, linho e púrpura. Vamos lá. Olha, meu irmão, púrpura, o cálice de ouro, tudo é de ouro. Tudo ali é caríssimo. O Vaticano tem um banco milionário, onde ele tem total independência, onde ninguém pode investigar o banco de forma nenhuma. Tem vários mafiosos que têm dinheiro nesse banco do Vaticano. Há indícios que o próprio candidato, o próprio, sem citar a política, o próprio governo anterior do Brasil depositou dinheiros lá. Tem dinheiro lá também no Vaticano. Assim como vários mafiosos da Itália, com uma desculpa de sustentar algumas igrejas nos interiores, o que eles fizeram? Eles depositam o dinheiro da máfia lá para dar proteção a essas igrejas, essas congregações menores que existem nos interiores da Itália, lógico. Então veja, se nós olharmos para o sistema religioso hoje, o que o Papa fala, o que ele prega, onde em fevereiro ele fez reunião com ufólogos para tratar a questão de evangelizar extraterrestres. Como assim? Você está duvidando do que eu estou falando? Entra no site Vaticano News e vê a agenda do Papa. Ele tratou sobre isso, reuniu, marcou nova reunião. Por que será que eles estão fazendo isso? Por que o Vaticano tem vários cientistas que são envolvidos principalmente com ufologia e tem que ser ali padre, cientista padre? Tem um dos maiores telescópios do mundo que está no Arizona, nos Estados Unidos, é do Vaticano. Há indícios que ele tem um na Antártida, mas a informação não é concretizada, então esse eu não vou nem fazer questão dele agora. O Papa está se reunindo por causa do problema dessa doença, que a gente não pode falar o nome na internet mais, os canais estão sendo procurados e caçados por causa disso, mas do que está havendo nos dias de hoje conosco, ele adiou algumas reuniões e uma delas estava a reunião entre os economistas mais jovens do mundo para se traçar um método para se tornar uma moeda única. O Papa quer reunir e unificar as religiões. Então veja, todo o sistema religioso está voltado para auxiliar a um sistema político único. Querem sim um governo universal único e, consequentemente, essa religião também unificada junto para andar lado a lado. É isso que nós estamos falando, meu irmão. É isso que nós estamos falando. Então, com muito cuidado, com carinho, a gente fala, nós não estamos querendo acusar, condenar a religião do catolicismo, mas nós fomos ao longo de toda a história bíblica, nós vamos ver o que aconteceu, as atrocidades que aconteceram ao longo da história com relação à perseguição da igreja, as mudanças das leis de Deus. Então, há de se ver, meu irmão, não vou aprofundar mais aqui, porque eu estou te falando, eu vou tratar de uma lição quando chegarmos no
propriamente dito no Apocalipse, nós vamos nos aprofundar muito mais. Mas vezes são muitas coisas para falar, muitas questões religiosas aqui envolvendo o Vaticano e a igreja, a própria renúncia do Bento XVI, porque ele descobriu uma fracatura lá dentro da igreja, principalmente a questão de corrupção, e ele não aguentou, ele pediu para sair, só que fizeram o quê? Destituíram ele, sim, ele pediu para sair, ele saiu, mas hoje ele está preso, ele não pode ir para a casa dele, para lugar nenhum, ele está preso em um palácio onde a família pode visitar, as pessoas podem visitar, mas ele não pode sair, ele é acompanhado 24 horas para não dar entrevista, para falar com ninguém. Ele não pode fazer sequer uma ligação sozinho, alguém tem que estar do lado dele. Leia, Vaticano News. Vamos lá. Vamos terminando. Então veja, a unificação das religiões, ele fez isso no final do ano passado e prossegue nos dias de hoje fazendo a unificação das religiões, ó, muçulmanas, né, todo tipo de religião aqui, ó, até mesmo evangélica. A unificação é o sincretismo, é o ecumenismo. Veja só, do Irã. Então vamos lá, é isso aí, essa unificação. Esse é o sincretismo, ele quer unificar a religião. Vamos lá. Olha, veja só, Dalai Lama, né, o Hare Krishna e toda religião chinesa, hinduísmo, shintoísmo, se você pensar, ele está unificando. Diz que é o mesmo Deus, temos que se unir porque adoramos o mesmo Deus. Tudo leva a Deus, tudo é um caminho que leva a Deus. Gente, preste atenção. Olha, veja. Tem muito, não dá para falar muito. Não dá para falar muito, né? A promessa de Deus é conceder uma vida melhor ao seu fiel povo. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, e que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Glória a Deus, essa é a promessa de Deus, é conceder uma vida melhor. Aqui nós vemos os santos, né, junto ao mar de vidro, ou seja, junto aos céus, nós estamos nos ares. Esse mar de vidro é justamente a cúpula, né? É aquele firmamento que Deus fala, é o próprio céu ali, onde Deus mostra para nós unidos justamente nos céus, nos ares. Harpa significa que nós agora somos reis e sacerdotes de Deus, vitoriosos, vencemos a marca da besta. Agora nós estamos sim recebendo o galardão para reinarmos com Cristo neste momento. Então veja que tremendo, que tremendo. Vamos finalizar. Finalmente, quando o Cristo voltar, todos os anticristos serão removidos. Lembra da pedra que bateu nos pés da estátua ali em Daniel? Lembra? Bateu em Daniel, capítulo 3, a pedra bateu e destruiu todos os reinos. E foi estabelecido um reino eterno, que não mais será subjugado. Satanás, o supremo anticristo, está acima de todo anticristo. Ou seja, que, né, usou vários anticristos ao longo da história, será amarrado e confinado. Né? Quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, haverá um vozerio no céu dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então, por isso que eu gosto de Apocalipse 11. Neste momento, o reino do mundo. Lembra? Desde o primeiro estudo que nós falamos que Cristo tem autoridade, sim, sobre o reino, sim, sobre a terra, sobre tudo, sustenta tudo, sim. Mas hoje ele não está reinando. Ele vai reinar conosco aqui, assentado no trono. Descendência de Davi. Lembra? Jamais faltaria um, né, descendente no trono de Davi. É esse que não falta. Esse Cristo vai sentar no trono e vai reinar, assumir o reinado que é direito dele, é dele. Mas hoje ele não reina, mas aqui naquele grande dia, ao ressoar da sétima trombeta, nós, justamente, receberemos essa bênção, seremos elevados e desceremos para reinar com ele eternamente, onde esse reino jamais terá fim.
jamais ficaremos com ele para sempre. Ok? Amém? Meus irmãos, eu espero que eu não aprofundei tanto a questão do anticristo ainda, porque eu preciso de falar mais. Aí sim nós vamos detalhar datas, né, momentos em que foram levantados, sim, aprofundar mais detalhadamente em outra aula somente a questão do anticristo e do falso profeta. Só os dois, mas mais aprofundado quando estivermos falando do Apocalipse. Aí entraremos na questão da marca da besta. O que é a marca, como ela vai ser, toda a questão da marca nós vamos então entrar em detalhes, ok? Vamos lá. E como eu falei, esse estudo foi enfiado aqui no meio para realmente a gente avivar a mente e fazer o link com Daniel que acabamos de estudar. Mas, meu irmão, tá fechando aqui, eu quero que você esteja atento, como eu falei um pouquinho atrás. Não fique preso em algumas coisas que te atrapalham a ter comunhão com Deus, comunhão com seu irmão, ok? Então, se apegue à palavra de Deus. Ore, fique, né, firme, forte, porque esses dias são os dias findos mesmo, meu irmão. Nós estamos nos dias findos. Esse ano para o outro ano nós vemos as coisas acontecendo muito rápido, né? Muito rápido coisas estão acontecendo no mundo. Fique atento. A igreja, o povo, não, né? A instituição hoje neste mundo não vai ser a mesma, quer seja religiosa, quer seja política, não vai ser a mesma. Mudou tudo, meu irmão. Daqui para frente não será mais igual. Então se prepare, se mantenha santo, se mantenha separado, ok? Firme e forte. E vamos orar um pelos outros. Amém? Glória a Deus. Que você possa, no próximo estudo, né, na lição de número 11, também participar para nós fazermos esse link, ok? Então fique na paz, que Deus possa te abençoar grandemente. Se você gostou desse vídeo, dê um like, passe para frente, né? Compartilhe com os irmãos para que a palavra possa progredir no sentido de ir à frente, conquistando, movimentando, angariando mais pessoas e mais almas para o reino de Deus, ok? Amém. Fica com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém.